gente. Que bom ver pessoas muito queridas. E também tem outras que a partir de hoje eu não conhecia, mas a partir de hoje eu conheci com certeza. E vou agradecer de público, né? Para agradecer a Catarina e a Marcelo por esse convite, né? Para vir aqui junto com a Janine, né? Conversar com todos vocês sobre o nosso livro Laranja. Janine e eu realmente, nós também ficamos absolutamente ligados por ele, a tal ponto que de vez em quando a gente é citada como Inês Cardoso. E vice-versa. Então, assim, foi um convite muito simpático, a gente aceitou na hora, né? E estamos aqui para conversar com vocês. Nós decidimos dividir o nosso tempo em duas partes. Uma nós vamos falar do livro, desse livro, né? Ainda que alguns já tenham lido, já conheço, mas nós vamos falar alguma coisa sobre ele. E depois da segunda parte, cada uma vai apresentar a sua percepção de quais são hoje, nos dias passados 16 anos, quais são as agendas e desafios que estão aí a nos convocar, né? E a esperar por nós nos enfrentemos. Né? Então, como eu falei, a gente não vai usar muito PowerPoint, nós vamos fazer tudo e vamos começar. Levam 3 pontos. Levam 3 pontos. Gente, boa tarde, super obrigada pelo convite, Catarina e Marcelo. Primeiro que a mim eu também ainda com, então assim, ontem já foi muito bom retomar, ouvir as discussões, e hoje particularmente é uma oportunidade para a gente muito bacana. Você está falando antes, eu nem sei se o Marcelo já tinha chegado. A gente afastou o termo conferência como algo composto e trabalhou mais uma ideia de uma conversa, né? Entre nós e com vocês. Não ter PowerPoint também tem a ver com isso, mas é um desafio que a gente não sabe o que vai dar hoje. Mas, quando o Marcelo me convidou, a primeira coisa que a gente conversou foi que alguns anos atrás eu falei, Mesita, está na hora de atualizar esse livro. Muita coisa já aconteceu. Se a gente não vai parar para escrever outro, pelo menos fazer uma segunda edição. Então, eu acho que essa conversa caminha um pouco por aqui. Só que a gente vai ampliar esse primeiro rascunho, que pode ser uma atualização, porque não vamos esperar outras iniciativas, nessa roda ampliada. Então, muitíssimo obrigado pelo convite e a possibilidade de debater com a gente. E a gente vai começar. Inclusive, você vai começar, mas a gente preparou um esquema de jogral, sabe? Não está muito bem ensaiado, não. Então, assim, mas pelas minhas contas você começaria, certo? Sim, e você tem razão, são 3 coisas a falar do livro. Depois tem uma passagem, o segundo ponto, e depois a terceira parte que nós vamos falar. E eu vou falar, algum tempo atrás eu vi uma amiga, bastante tempo atrás, já vi uma amiga falando que depois dos 50 anos, as pessoas não davam mais aulas, contavam histórias, contavam casos. E eu já passei muito tempo disso, não estando numa aula, mas por conta disso, porque a capacidade de perder o prumo, não saber voltar, pegar o atalho e saber voltar, eu escrevo o que eu vou falar, para poder respeitar o horário. Trago isso. Mas vamos começar. Para o campo ser considerado científico, né, ele tem que preencher alguns requisitos, isso é para contestação. A comunicação sempre teve muita dificuldade desde seu nascimento assim, em relação a isso, até pelas próprias ciências sociais, né? As ciências sociais tinham, e dentro das ciências sociais, dificuldade de comunicação por conta de ter se construído fortemente a partir de uma perspectiva que facilmente deriva para uma visão utilitarista e instrumental da prática social. Tanto é que até hoje nós somos incluídos nas rubricas de CNPq de ciências sociais aplicadas. Né? Então, nós chegamos nem no Estatuto de Ciências Sociais que pensam. Né? E nas suas interfaces, como a saúde e outros tempos, então essa dificuldade se estendeu muito aos nossos dias, de forma que sempre estamos às voltas com a tarefa de evidenciar que somos também um campo legítimo, não só de aplicação, mas de produção de conhecimento, um campo científico.
né? E o nosso livro, nosso querido livrinho Laranja, integrou um conjunto de ações nos anos 2000 que foram constituindo essa possibilidade da comunicação como campo científico. Eu estou me referindo agora mais especificamente ao núcleo Fiocruz, que é um dos dois grandes núcleos que desenvolveu esse campo, né? Porque a constituição desse campo ela passa por outros pesquisadores, principalmente na sua origem pelo Isaac Epstein, que era da Metodista, né? E pela existência de uma linha de pesquisa de comunicação e saúde no programa de pós-graduação comunicação da Metodista. Uma diferença que na Metodista ela foi constituída como uma sub-área da comunicação pública da ciência, que por sua vez era vista como uma sub-área da comunicação pública da saúde. Era uma combinação interessante. Foi com essa característica que nasceu a Cátedra Unesco da Metodista, em convênio com a OPAS, que manteve essa linha de pesquisa. Eu não sei se continua, mas acredito que sim, uma linha de pesquisa em comunicação e saúde. A tradição é norte-americana. E também em 98, a LAIC criou o segundo GT de comunicação e saúde. E também existia a revista Interface, e quando ela inclui a comunicação no seu escopo, também foi um passo importante. Mas voltando a Fiocruz, no começo dos anos 2000, com o impulso da criação do SUS, que estava muito recente, em 98, 4 iniciativas marcaram esse investimento da construção e legitimação do campo da comunicação e saúde. Um deles foi a criação do grupo de pesquisa CNPq Comunicação e Saúde, existe até hoje. Né? O outro foi a criação de um núcleo de pesquisa no Departamento de Comunicação, então Departamento de Comunicação no ICIT, né? Que na época não era instituto, mas era centro. E isso é muito importante na estrutura da Fiocruz, né? Porque na Fiocruz, em geral, os centros são lugares de atividades mais operacionais e os institutos são dedicados à pesquisa e ensino. E também foi nesse início dos anos 2000, que saiu o primeiro edital de pesquisa para o tema. Foi uma pesquisa da AIS, que a Janine foi coordenadora, e eu recém-chegada participei como metodologicamente, e a Kátia também participou. Foi a primeira pesquisa com edital financiada, que é uma coisa muito importante para a construção científica do campo. E tudo isso junto, encadeado, abriu-se a primeira vaga de concurso para pesquisador da Fiocruz com perfil de comunicação e saúde, e que foi preenchida por essa que nos fala. Né? E por sorte, eu acho que para mim foi a sorte, logo em 2003, a minha tese de doutorado, que não falava de SUS e nem de comunicação e saúde, mas sim do modelo de comunicação para políticas públicas, recebeu um prêmio, foi premiado no concurso de Ciência e Tecnologia do SUS, do Ministério da Saúde, que também é um reconhecimento de pertencimento ao campo científico. E no mesmo ano veio o curso de especialização, que Marcelo falou, embora que as especializações acabam fortalecendo a noção de instrumentalidade, voltada para o mercado, né? No entanto, para nós, né, apesar da sua autonomia, a autonomia da especialização, ela foi um espaço impulsionador, um dos espaços para a criação, em 2009, do programa de mestrado acadêmico, de mestrado acadêmico e doutorado, que foi muito importante no reconhecimento da legitimidade da comunicação como campo científico, que ocorreu quando também, antes de um pouquinho, o ICIT foi elevado à categoria de instituto, e fez também uma diferença grande. E o nosso núcleo de comunicação e saúde se converteu, então, em laboratório, que é uma categoria que na Fiocruz é atribuída às áreas consideradas científicas. Né? Tudo isso converge para que a gente vá assumir esse perfil. E também nós reputamos como relevante a nossa presença ativa em congressos na área de comunicação e saúde. Congressos são instâncias científicas, né? E eu quero também mencionar que o nosso programa ter sido aceito na Compós, pertencimento que foi negado durante muito tempo, desde a sua criação, e foi mais recente, foi também um importante passo no reconhecimento no âmbito da comunicação. E na saúde já existia há muito tempo, pela Constituição, pela questão do GT de Comunicação e Saúde, da Abraço, que é uma instituição da saúde coletiva. E nesse ínterim, ocupando um lugar estruturante neste contexto, em 2007 veio a luz esse nosso livrinho, dando materialidade a modos de pensar e praticar a comunicação e saúde que estavam em andamento. Esses modos estavam sendo gestados, estavam em andamento e precisavam ser propostos de forma mais aplicada. Então eu passo agora a palavra para a Janine, que vai nos falar sobre o contexto da época do livro. Gente, fazer uma perguntinha aqui. A gente combinou cada um controlar o tempo da outra, então se estiver cutucado e tal, assim, não estranhei não. Eu acho que nós temos um grupo diversificado, né? Ainda aqueles que já têm uma inserção na saúde,
e outros que trabalham mais com outros campos, com outras temáticas. Quem é, quer dizer, quem é, nós não sei, mas quem está se aproximando da saúde agora, da relação comunicação e saúde agora? Só vocês. Chegou mais gente da saúde, da comunicação e saúde. Tá. É porque eu acho assim. Necessita, agora é só vez para falar. Já está. Somos muito prolixas, demais. E dispersas, eu especialmente. Então, assim, eu acho que para caracterizar um pouco o contexto, o momento em que esse livro foi escrito, acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Essa diversidade diz respeito também não só à inserção profissional ou em campo, mas é uma questão etária, não é? Tem muitos jovens por aqui. Então, e o que eu vou tentar fazer muito brevemente, e talvez chovendo no molhado, para quem já é da área da saúde, é recuperar algumas referências que até hoje balizam a forma como a gente pensa essa articulação comunicação e saúde. Eu estou me referindo ao período de redemocratização do país, que se intensifica no final da década de 70, quando a saída, o enfraquecimento da ditadura militar, civil-militar, que ficou durante 21 anos nesse país, e que apontava para a redemocratização do país, no geral, e de uma maneira muito particular da saúde e das suas instituições de saúde e do tipo de relação que essas instituições gostariam, deveriam ter com a população brasileira. Então, para quem é da área, sabe que eu estou colocando como um marco fundamental a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, porque ali não só foi a primeira vez numa conferência, as conferências vêm desde a década de 40, mas pela primeira vez não eram só autoridades da medicina ou da saúde, ou gestores que estavam participando, mas tinham também representantes tanto dos trabalhadores de saúde, não só médicos, como dos usuários, ou seja, representantes da população usuária do SUS. Foi um movimento ascendente, que envolveu não só uma etapa nacional, mas que foi constituída durante muito tempo em encontros e em conferências estaduais, municipais, que foram consolidando, avançando nas propostas que deveriam ser aprovadas nesse fórum. Então foram consensuadas bases e referências muito importantes que vigoram ou estão sob ataque até hoje, digamos assim. E eu me refiro a um movimento mais amplo da reforma sanitária brasileira, que fundamentou o que a gente hoje entende como saúde coletiva, que vai muito além do que a gente entenderia por saúde pública, um conjunto de intervenções, seja para deter epidemias, enfim, na saúde da população, que incorpora também outros campos de saber e uma outra proposta política. Eu acho que vale muito a pena ler, quem conhece, ou mesmo ler, o sucinto e substancial relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que tem menos de 10 páginas. Quem pegar mais recentes verá que passa fácil de 100, 200, etc. E isso quer dizer alguma coisa. Todos os relatórios estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Saúde. Mas eu vou destacar, porque eu acho que esse é o fio condutor, o lema da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que diz assim: saúde é democracia e democracia é saúde. Ou seja, uma não pode prescindir da outra. Esse lema foi retomado na 12ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em 2003, foi a primeira realizada durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ela fala, esses marcos, a conferência fala do contexto da época, mas também do vínculo indissolúvel entre saúde, direitos humanos, de cidadania e os conceitos e princípios do SUS. Vou referir rapidamente o que a gente chama
com concepção ampliada de saúde que vai muito além do simples fato de não estar doente. Está ancorada nas condições de vida dos segmentos sociais, dos indivíduos ou das populações. E por condições de vida, referindo à forma como a sociedade se organiza, concentra ou distribui os seus direitos e as suas riquezas materiais e simbólicas. Isso vai pautar o princípio do SUS, que foi escrito na Constituição de 88, da saúde como um direito universal, de cidadania e humano e dever do Estado. Então, assim, segurem isso, porque teremos problemas na sequência. E só lembrar, sim, tem mais tempo, né? E só lembrar que até a oitava, até a Constituição, só tinha direito à saúde aquele que tinha carteira de trabalho, que tinha vínculo de trabalho. Agora a gente nem mais carteira de trabalho, mas temos esse direito inscrito como direito universal. Enfim, a equidade, e depois vai ser fundamental também, que coloca o reconhecimento das desigualdades sociais, econômicas, culturais, de classe, e outras tantas mais, e a necessidade de tratar de forma diferente os desiguais. A integralidade, que é romper, de uma maneira muito geral, com a fragmentação das ações de saúde, por seus níveis de complexidade, da atenção básica até os níveis mais complexos, e também estabelecer uma linha de continuidade que olha para a pessoa, para o indivíduo, na sua abordagem de saúde. A descentralização, pode ser municipalização, mas é entendida como desconcentração de poder e, portanto, muito vinculada também à participação social. Os conselhos de saúde, as conferências, os movimentos, a abertura para o diálogo com a população. Na saúde, isso foi transformado muito como controle social, que é uma certa inversão do conceito sociológico, né? Que vê o controle social muito mais o Estado controlando a sociedade, a população, etc. Enfim, esses são os marcos e, para sistematizar um pouco, o meu tempo já está avançando, o período da escritura do texto, do livro, que tem a ver com esse percurso, né? A tentativa de incorporar e dialogar com esse cenário mais amplo, eu vou recorrer a um trecho aqui, vou ler, um texto meu e de Rogério Lanes, também um companheiro das antigas, enfim, editor da revista Rádios, que foi publicado num número especial da revista Ciência e Saúde Coletiva, dedicado aos 30 anos do SUS. Então, fomos nós lá olhando para trás, que eu acho que é um pouco esse preâmbulo inicial. Dizia o seguinte: já nos primeiros tempos de redemocratização, intensificaram-se as críticas às tradicionais concepções que moviam as práticas de educação e comunicação sanitária, verticais, normativas, centradas nas doenças, né? E nos aspectos biológicos, desvinculados das condições de vida e desinteressadas do diálogo com a população. Da mesma forma, criticava-se a orientação neoliberal da mídia, que tanto silenciava sobre o então SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, veio antes do SUS, quanto conferia grande visibilidade dos seus problemas, desvios e posições contrárias ao processo de reorganização dos serviços públicos de saúde. Quem esteve ontem com a gente, a Isa, passou um pouco por isso, a questão do conceito de SUS midiático, fazendo um contraponto, né? Um outro ponto se referia às assessorias das instituições de saúde, as assessorias de imprensa, de comunicação, também estiveram sob crítica pela atuação exclusiva junto à gestão e principalmente ao gestor, com as marcas de personalismo, na maioria das vezes, vinculada a projetos políticos eleitorais. No contexto, então, esse foi o retrospecto do percurso até chegar aqui o livro. A gente falava assim, esse período que estávamos já no livro, elaborando o livro,
caracterizávamos como de intensa atividade, não apenas jurídica, mas de produtiva experimentação prática e conceitual, intensificada nos primeiros anos do século XXI, com o vigor e as potencialidades das redes digitais. Ampliaram-se as concepções, os sujeitos, os espaços, as demandas, os projetos e as interfaces da comunicação, principalmente as relacionadas à participação social, à democratização do Estado e das políticas públicas. Enfim, só destacaria, esse está passando muito rápido, mas eu acho que vale a pena a gente dizer que o GP de Comunicação e Saúde nos precede bastante, foi criado na década de 90 ainda, e eu também colocaria como um marco, não talvez do campo, mas dos seus iniciozinhos, o livro de Áurea Pita, que foi organizado por Áurea, que era ainda Saúde e Comunicação, Visibilidades e Silêncio. Então, também acho que é uma outra referência para quem quiser se aproximar do campo. Verdade, né? Eu estourei 20 segundos. Estou muito obrigada. É verdade, o livro é um marco muito importante, eu não coloquei, mas é um marco muito importante que ele abre, traz quem estava pensando na época e ainda hoje é referência, né? Para muita gente. Bem, então eu vou aqui falar para vocês os temas que foram abrangidos no livro, as principais propostas que estão ali, né? Quem já leu sabe o que é, só vou recapitular. Eu vou seguir a divisão em 4 capítulos do livro, que podem ser dito que nós estávamos interpretando como o mais importante de ser dito. Na apresentação ainda do livro, a gente registra as circunstâncias do encontro entre nós, as autoras, mesmo das experiências de vida e aproximações da saúde muito diferentes, mas que tinham em comum uma enorme inquietação quanto ao sistema de poder e dominação que estavam baseados na naturalização dos modos de ver e de pensar. Essa era uma inquietação que nos uniu desde sempre. Né? O encontro foi na pós-graduação da ECO, né? E nós falamos da importância, nessa leitura, falamos da importância da descoberta comum da teoria social do discurso, de Bakhtin e a polifonia, de Foucault, perguntando quem tem o direito de falar e de ter a fala legitimada, e Bourdieu, com o seu poder simbólico, de Roland Barthes, e a desnaturalização do que se cristalizou como verdade imutável, o Foucault, em sua perspectiva do discurso como lugar de mudança social, tanto quanto de afirmação das estruturas do poder. E justificando a nossa escolha sobre o que falar da comunicação e de tantas possibilidades naquele momento, né, nós apontamos como balizas, e aqui estou citando o próprio livro, a necessidade de renovação do pensamento e da prática da comunicação de saúde e a certeza de que podemos, pela comunicação que fazemos, sermos agentes da manutenção ou de transformação da realidade. Certeza que permanece ainda hoje, né, embora as interpretações sejam muito satisfeitas. Bom, o primeiro capítulo a gente fala das articulações e interfaces da comunicação e saúde e traz um pouquinho das lutas políticas, da conformação histórica do campo, das suas interfaces, sobretudo com a informação e a educação. E o pano de fundo foi sempre sendo tomado como grande campo das políticas públicas. E foi ali também que nós caracterizamos as forças em disputa que nós vimos como centrífugas, as forças que se organizam em favor das mudanças, ou as centrífugas que lutam pela manutenção das posições hegemônicas e de seus privilégios. E foi também ali, nesse capítulo 1, que nós introduzimos a discussão que tem estado sempre presente de não só ver a comunicação como campo, mas também não só, e não se via como campo, né, de ver a comunicação como campo, mas também quanto à denominação do campo. Né, e a gente sabe que as coisas existem pela sua nomeação, né, e nos pareceu muito importante recusar, tomando a nomeação, uma subalternidade da comunicação à saúde no modo como esse campo era nomeado. Né. Então, nós procurávamos ali por uma interface de campos autônomos. E mais recentemente, até eu escrevi num artigo, eu chamei a epistemologia do EI, porque nós estamos falando da comunicação e saúde. A epistemologia do EI, porque é uma nomeação que reivindica
uma determinada constituição e um modo de produção de conhecimento para uma área de atuação, ele determina também o nosso lugar de fala, que não é subalterno. Isso foi uma preocupação que hoje também continua persistindo. No capítulo 2, nós contemplamos a relação entre comunicação e poder, conferindo especial atenção ao conceito de poder simbólico do Pierre Bourdieu, que ajuda a ancorar a comunicação, essa discussão política da comunicação sobre o poder, ancorar ali na ideia do poder simbólico. E também falamos criticamente dos modelos comunicacionais que predominavam, e ainda predominam, na saúde, uma hegemonia que, por diversas razões, parecia inabalável. E também nós oferecemos de forma muito preliminar os parâmetros de outro modo de pensar a comunicação, muito ancorado na teoria social dos sentidos e introduzindo a ideia de comunicação como direito. Tudo foi por as bases que fomos lançando, estamos no capítulo 2. No capítulo 3, a proposta foi ver a comunicação de forma articulada aos princípios do SUS. E por que isso? Né? Por que surgiu isso? Porque o SUS sempre pode ser melhor compreendido para todo mundo se a gente observar ele pelos seus princípios. Né? Os princípios são muito claros para entender a proposta dele. O que será que eu olhei para você? Então, a hipótese é que essa propriedade dos princípios seria transferida, de clareza, de entendimento, seria transferida para a comunicação. E acho que nós estamos certos, porque essa vinculação tornou bem mais fácil entender a nossa proposta de comunicação para o povo da saúde. Né? Inclusive, eu não tenho uma contabilidade certa disso, mas me parece que a parte mais citada do livro é essa relação com os princípios do SUS. E através dos princípios, universalidade, equidade, integralidade, centralização, hierarquização e participação, então nós estamos introduzindo a proposta teórica de uma comunicação como rede de interlocutores, negociando o sentido das coisas da vida e do mundo, naquilo que seria o mercado simbólico, um processo contínuo de produção, circulação e apropriação dos bens simbólicos. Né? A ideia de equidade foi muito importante para introduzir o tema das diferenças, principalmente as diferenças no direito das condições de falar e ser ouvido e levado em consideração. Nós falamos também da importância dos contextos, da necessidade de centralizar a comunicação e do lugar fundamental da participação em todo esse processo. Falando tudo ali. No quarto capítulo, que é o último, nós colocamos tudo que nós percebíamos como movimento crescente, tendências, novas demandas, desafios, ampliação do acesso às informações e ao direito de falar e ser ouvido, a ponto de ter ingerência. Uma coisa é falar, outra coisa é ser ouvido, a ponto de ser levado em consideração, de ter ingerência na conformação, na aplicação das políticas que nos dizem respeito, cada um, né? A visibilidade para temas, interesses e propostas que não governamentais, mais e melhor acesso às tecnologias. Então, muito incipiente, naquela época começava a se falar da TV digital. Era o máximo de tecnologia que nós estávamos. E olha que não faz muito tempo, né? O debate principal era o da democratização das telecomunicações, que ainda não acabou esse debate. Continua vivo e forte, necessário, né? E a Janine vai provavelmente falar disso depois. A relação entre mídia e saúde foi trazida, indicando o risco das lógicas e cânones da publicidade terem tomado ao Ministério da Saúde. Outro problema que continua bastante forte, é gravar. O livro tem uma boa discussão sobre a relação da saúde com as meninas, já tinha, e nós falamos ali do potencial da democratização e da desconcentração do poder das tecnologias, mas já alertamos para que não se pode ver, isso aqui estou citando, não se pode ver tecnologias fora da ordem capitalista que rege a acumulação e a produção, circulação e apropriação dos bens. E por fim nós fizemos um alerta sobre o marketing social da saúde, que estaria começando a substituir a comunicação. Falamos sobre a emergente noção de interesse público e das redes como espaço de exercício de poder. E ainda falamos sobre pesquisa e planejamento, e havia muito o que fazer nesse ponto. Eu termino essa recapitulação, então, com uma frase da conclusão do livro. O campo da comunicação e saúde está em desenvolvimento, precisa de novos aportes, outros atores, outras perspectivas, precisa, sobretudo, de mais reconhecimento, pois sem essa dimensão simbólica, tudo mais se fragiliza. Eu sei que eu estou terminando, sei que essa recapitulação é bastante sucinta, né? Há outras discussões no livro, mas foi que eu para fazer aqui, a gente não podia também tomar muito tempo. E eu passo então agora a palavra a Jamile, que vai também fazer uma recapitulação
mas do que aconteceu no cenário da saúde, dos entornos nesses últimos de 2007 para cá, também no limite do possível, né? A tarefa dela não é das mais fáceis, é tipo assim, uma breve história do tempo, né? um livro. E depois disso, nós entraremos no título da nossa conversa propriamente, as agendas e os desafios emergentes. Música, você está no seu banco de hora. Você Dou tem para você. 1 minuto e 20. Dou para você, pronto. Eu estava tão feliz, mas você está pronto. Então, vem aí. Gente, olha só, há muito tempo atrás, acho que numa banca, não sei se alguém estava, o Kennedy, Camargo Rocha Júnior, um querido e intelectual, pesquisador, militante do SUS, da UERJ, ele alertou para a gente numa defesa, numa planificação, dos perigos de uma breve história. Eu nunca esqueci isso. E eu não vou correr esse risco, não vou fazer uma breve história, porque é impossível. Embora tenha sido uma coisa em torno de 2 décadas, foi um período de muitas, profundas, intensas e aceleradas mudanças, não só no Brasil, no mundo, não só na saúde, na sociedade, enfim, não vou fazer isso. Eu vou tentar centrar em 3, digamos assim, componentes ou linhas de força que eu acho que agem de forma bastante articulada e que, de alguma maneira, estarão adensadas na agenda e desafios do hoje, né? Não exatamente desses 20 anos, mas é claro, podemos lembrar de mudanças de transição no perfil epidemiológico, não é? Seja o país saindo da magnitude de projeção de prioridade das doenças, pelo menos até a pandemia, das epidemias, enfim, um perfil que era muito ligado aos considerados países de terceiro mundo, para a ascensão das crônicas, degenerativas, envelhecimento da população, e etc. Não vou, porque no briefingzinho a Elisita falou para eu falar de tudo que aconteceu nesses 16 anos, sanitariamente, politicamente e comunicacionalmente. Eu resolvi ir para não cortar o tudo. Mas eu quero me deter nessas questões que, do meu ponto de vista, estão organicamente ligadas e a separação só é possível mesmo para fins de exposição. Eu ia centrar na pandemia como um evento síntese, mas eu acho que ela é uma experiência que todo mundo viveu, que está muito presente, então eu só peço que vocês reavivem a memória, estabeleçam conexões e a gente vai voltar a isso, espero, no debate. A primeira linha que eu destaco é o avanço do programa neoliberal. Vocês lembram dessa palavrinha lá, 80, 70, e as tensões entre o projeto SUS democrático de direitos universais, que pressupõe investimentos públicos do Estado, financiamento, colidia desde já a redemocratização. E isso está expresso na Constituição Cidadã. Eu acho que ela é mais cidadã no capítulo de Seguridade Social, aonde está o SUS, do que quando fala da propriedade econômica, e outros capítulos, segurança, etc. Mas, enfim, essa tensão está e está colocada há muito tempo e vem se aguçando intensamente, mas eu queria marcar, lembrem-se, os mais jovens, desde o primeiro presidente eleito, que foi Fernando Collor. Ali, o projeto de privatização de tudo, que continuou, foi contido nos governos de Lula e Dilma e retomado intensamente no de Temer e Bolsonaro. E esse avanço da privatização equivale a um Estado mínimo, não só de tamanho, mas também de direitos sobre os quais ele se responsabiliza na garantia. Alguns exemplos. Isso está desde a recomendação do Banco Mundial para as políticas focalizadas, não sei se alguém se lembra, AIDS, movimento da AIDS,
bateu muito nisso também. Ou seja, ao invés de garantir direito para todos, vamos concentrar os nossos investimentos nas camadas mais desfavorecidas. Isso era recomendado pelo Banco Mundial e várias agências multilaterais, que, na verdade, significavam ou representavam o quê? Uma diminuição do financiamento das políticas sociais. Eu tenho uma certa dificuldade, viu, gente, de conter, porque isso até hoje me indigna bastante. Mas vamos lá. E isso favoreceu aquilo que talvez seja um dos problemas do SUS, não necessariamente da comunicação de saúde, que é o crônico subfinanciamento, que até hoje está em pauta. Lembrando de novo da exposição da apresentação de Isa ontem, que foi muito focada no SUS, mas vocês devem ter esse registro da discussão da má gestão do SUS, do que a questão não é o financiamento, a questão é a corrupção, é a má gestão, é o desperdício, é o descontrole. Não estou negando que nada disso aconteça. A questão é qual é o título e qual é a perspectiva que a gente persegue. Se a gente diz que é má gestão, a gente legitima o contínuo e crônico subfinanciamento. E aí, o mais penalizado não é nem a comunicação, teremos isso a seguir, mas as políticas públicas de saúde. Isso faz parte, então, do que foi apresentado e continua, teve uma pausa na pandemia, como parte do SUS problema, não o SUS uma perspectiva de avanço. Na pandemia foi atenuada, como a Isa destacou ontem. Destaco também como efeito desse avanço neoliberal o que alguns de nós do movimento sanitário, não todos, eu acho que nem sei se a essa altura a maioria, chama de privatização por dentro, certo, Cláudia? Ou seja, a delegação das atividades dos serviços públicos e instituições públicas de saúde para as assim chamadas organizações sociais. Isso é um pouco diferente da privatização por e simples, por várias razões, que eu não vou ter tempo de falar. Mas a outra questão que está vinculada a isso é a crescente responsabilização do indivíduo nos cuidados sobre a sua saúde, em detrimento de políticas públicas que intervenham, por exemplo, no saneamento básico, que envolve não só o escoamento sanitário, mas fornecimento de água, coleta de lixo. Lembrem das campanhas de dengue, o problema está no vazio de plantas da sua casa. É isso que eu estou chamando da lógica da responsabilidade individual, ou no caso da AIDS, há muito tempo atrás, agora já é outro parâmetro, mas use camisinha. Se proteger da AIDS está nas suas mãos. É essa lógica que eu estou me referindo. Essa lógica, que está muito centrada na lógica de risco, que talvez a gente fale mais adiante, depois pode também pegar o bastão, eu acho que opera quase como uma inversão naquele lema: saúde, direito de todos e dever do Estado. Parece que saúde passa a ser um dever de todos e o direito do Estado é de nos instruir como fazer para garantir a nossa saúde e não prejudicar o Estado. Isso afeta profundamente as políticas de promoção de saúde, mas também todas as atividades de prevenção. Mas isso não fica restrito à saúde. E aí, só vou lembrar rapidamente as sucessivas reformas previdenciárias. Aliás, agora o Lira, ontem eu estava vendo, está voltando para a reforma administrativa do setor público, que não envolve os militares, mas também do trabalho. Lembremos do processo constante de precarização do trabalho, que tem sido chamado a crescente uberização do trabalho. Mamãe socorro. Na subjetividade contemporânea, isso que eu falar, não é apenas diretamente do direito à saúde ou a qualquer direito social, não é apenas na economia, é na própria internalização e justificação desse estado de coisas por nós próprios, principalmente pelos mais jovens.
que está centrado, e eu acho que bem representado, no discurso de meritocracia. É o indivíduo que resolve, que supera, que corresponde a um total não reconhecimento das extremas desigualdades sociais e, portanto, a responsabilidade pública de revertê-las também. Vou pular a política neoliberal e vou apenas citar o ponto 2, que é o avanço dos processos de mediatização. Lembrem só, vou reivindicar os seus ouvintes. No nosso não, mas enfim. Mediatização, veja, Kátia passou por isso ontem na apresentação da pesquisa da gente, a gente acho que vai voltar no debate, eu espero que sim. Eu falarei apenas aqui uma rápida definição, que já nem é mais tão atualizada, mas é a ideia de transbordamento de lógicas, que seriam das mídias, eu uso no plural porque essas mídias também se diversificaram, para outras instituições e campos sociais. Não só como a política, a justiça, a saúde, mas na nossa vida individual, nas nossas relações pessoais, e isso tem a ver muito com não só a popularização da internet, mas como dos dispositivos móveis. A gente, por exemplo, no livro separa. A gente fala de comunicação midiática referida a quem? A TV, rádio, etc. No tópico que a gente tem é de tecnologias. A gente nem usa novas, porque a gente sempre, eu pelo menos engasguei com esse termo, porque é um novo nesse ritmo de aceleração. Mas eram as tecnologias. E ali, as tecnologias de informação, de comunicação, automação, mas o que estava projetado era a questão da convergência tecnológica, o que seria isso, a discussão política sobre a necessidade de governança da internet, que, no entanto, e com isso eu vou parar e me juro, convergência, mas o que eu tinha falado antes? A governança da internet, mas lembre, durante muito tempo, a internet era referida ao quê? Já era veloz, mas não tinha plataformas, o que a gente chama hoje das redes digitais. Era lembra que era o Orkut, lembra que eram os e-mails, que é outra lógica, a gente vai explorar isso mais nos desafios contemporâneos, totalmente diferente da lógica algorítmica das plataformas digitais. E eu acho que eu falei que se tiver tempo. Porque tem depois debate, tem debate. Não, então, mas eu só avancei um pouquinho. Porque isso quer dizer que não sou carrasca. Ela me pediu para controlar e eu a pedi para me controlar. Eu não sou a carrasca. Eu falei das cutucadas. Então, se a gente começa agora a falar, cada um vai falar da percepção, que serão certamente complementares, sobre o que são, considerando-se tudo isso, o que são hoje as agendas, algumas, né, porque a gente vê, privilegia, das agendas e desafios. E vocês podem ter notado na recapitulação do livro que aqueles temas continuam, todos também, praticamente nenhum pode ser considerado encerrado como luta, como embate, pelo que o Janine falou, que os desafios são imensos, né, que não são meramente da ordem da comunicação e saúde, mas da ordem que impõe a gente. Mas então vamos começar agora e vou começa primeiro. Como é que começa isso aqui? Você vai, você fala aqui. Eu não sei. Sim, vai. Então, foi isso que nós propusemos para vocês, nosso ponto de vista sobre essas agendas, né? Nós chamamos resistentes e emergentes, essas agendas, desafios, para distinguir aqueles que permanecem ao longo do tempo, não obstante nossos desejos e esforços, mas também daqueles que vão sendo apresentados pelas novas contingências, novas configurações sociais, novas configurações tecnológicas e políticas. E os emergentes podem ser também os antigos que ganharam roupa e fôlego novos, com a exposição. Eu optei para concentrar minhas observações em dois grandes pontos que são tratados no livro e que hoje mais que nunca mobilizam a minha atenção e investimento.
da desigualdade e da configuração do campo da comunicação e saúde, que acabam se misturando, né, em todo tempo, em todos os anos que eu vou aqui ressaltar. Então eu vou falar, sem me preocupar muito com essa distinção formal, e vocês mesmos estão percebendo o quanto esses dois grandes temas estão presentes. Eu vou propor a vocês e a mim também pensar. Né? Então eu começo falando do direito à comunicação, que tem pelo menos duas faces. Direito à informação e direito ao voz. Pensar a comunicação como direito é algo que andamos bem em relação a 2007. Né? Está bem disseminado. Hoje se fala muito de direito à comunicação. Mas a maioria das pessoas que falam pensa no direito à informação como acesso à informação, direito ao acesso à informação. Né? E qual que é o nosso desafio? É desconstruir das instituições que cuidam da saúde, das políticas e da saúde e da comunicação e saúde, desconstruir a concepção arraigada que a missão delas é favorecer, facilitar o acesso das pessoas à sua própria fala institucional. Né? E elas buscam isso, as instituições buscam isso com afã, elas buscam os meios tecnológicos para que as pessoas tenham mais acesso e também apostam numa linguagem que em tese seria mais compreensível para as pessoas. Hoje em dia estamos falando muito em linguagem simples, que é uma junção de acessibilidade, com literacia, que eu estou chamando de linguagem simples. O desafio para mim é conseguir que as instituições entendam que assim elas estão fortalecendo a sua própria voz, melhorando o acesso das pessoas ao discurso institucional. Né? E não estamos sendo avançados e democráticos assim, com esses discursos da comunicação como direito. Eles acabam sendo canibalizados, embora com a melhor das intenções. Eu nunca descartei a dimensão das melhores intenções. O campo da saúde é cheio das melhores intenções, nós somos cheios. Né? Embora isso seja muito pesado dizer, para mim, facilitar o acesso à informação como o único valor que é seguir, me faz muito pensar que os que são do Rio de Janeiro vão saber o que eu estou falando. É um pouco pesado dizer isso, mas se compara, por exemplo, o plano de governo de Witzel para as favelas do Rio de Janeiro era melhorar o acesso das favelas para a polícia poder entrar. Era isso. Era o único plano que ele tinha, melhorar o acesso. Né? Mas para quem? Para a polícia entrar. Né? E essa concepção da comunicação, que fortalece apenas as falas autorizadas, tão antiga, né, que parece indestrutível. E nós não vamos conseguir avançar se não for avançar em algum momento. Né? É um desafio muito resistente, que é de nós uma grande capacidade de autocrítica, de desapego, né, do poder da enunciação concentrada. Enfim, eu começo por aqui porque me parece que é a base dos problemas e muitas vezes eu tenho questionado se isso será possível algum dia. Né? A pandemia reforçou largamente esse problema e eu volto a falar disso logo em seguida. Daqui a pouco. O segundo ponto. O direito à comunicação está desigualmente distribuído. E aí nós entramos na esfera da discussão sobre a desigualdade, que também foi central na proposta do livro. E todos os direitos no Brasil são mal distribuídos. Aliás, não são direitos, né? Tudo. A terra, o capital, o emprego, tudo, né? Tudo mal distribuído. Os bens materiais e os bens simbólicos. Há uma desigualdade estruturante que se perpetua pelos séculos afora, até século né? Através das formas mais diferentes possíveis, e agora a gente sabe que é reforçada pelo racismo estrutural. Uma desigualdade que é naturalizada, que é entendida como natural pela maioria das pessoas. Esse entendimento é constantemente reforçado pelo discurso neoliberal circulante que todos têm acesso igual às oportunidades e ao sucesso na dependeria do investimento de cada um. Né? E essa desigualdade reverbera e se manifesta da comunicação de muitas formas. Mas nós estamos aqui falando de direito à comunicação. E esse direito, nas duas dimensões, está distribuído desigualmente. Né? O acesso à informação é comprometido, por exemplo, quando se privilegia uma comunicação exclusivamente pelas vias digitais, que o acesso a essas vias digitais é extremamente desigual. Né? Está comprometido quando se investe muitos recursos na informação sobre os agravos da saúde que afetam classes sociais mais bem situadas na vida. O câncer, a AIDS, ou então que afeta a força de trabalho, né? E assim afeta os interesses econômicos. Pouco ou nada se investe nas negligenciadas doenças de pó. Malária, chagas, psicoformose, tuberculose, rosário. Né? O direito à voz, por sua vez, está concentrado na mão de muito poucos. E na comunicação e saúde, ele se expressa nas políticas e práticas que se ocupam de aperfeiçoar estratégias institucionais de circulação de sua própria voz, que é o que eu acabei de falar. E no contraponto, elas não trabalham no sentido da abertura, por um lado,
de canais de escuta e, por outro, de amplificação das vozes que, sem dúvida, se expressam, mas não são ouvidas ou não são levadas em consideração minimamente na questão de respeito. O máximo que a maioria das instituições tem criado nesse sentido é o fale conosco, que na maioria das vezes fica jogado às traças e ninguém consegue resposta quando se fala com ele. Esse desafio é da classe dos resistentes porque ele decorre, entre outros fatores, de um modo de ver a comunicação naturalizada, hegemonizada, que passa a leve de distância da sua relação com a desigualdade. Né? Modo de ver que tem sido denunciado, combatido incessantemente por todos os lados, né? E se a comunicação, que é uma decorrência lógica, se a comunicação foi entendida como um processo de transferência de informação ou um conjunto de instrumentos de tecnologia a serviço dessa transferência, se os setores de comunicação continuam vistos como departamento de entrega de um produto, a comunicação nunca vai ser percebida como um processo social de produção e circulação dos sentidos, processo que não se separa das relações de poder que ocorrem na sociedade. O grande desafio, então, a ser enfrentado aqui é o mesmo que se apresentava antes, desde sempre. É conseguir fazer com que as pessoas e organismos da saúde consigam entender a relação intrínseca da comunicação com a desigualdade. Né? Entender a comunicação como parte indissociável do processo de determinação social da saúde, entender a relação da comunicação com o processo de negligenciamento em saúde, entender que a comunicação que se pratica pode acentuar as linhas abissais da sociedade, que nos fala Boaventura Santos, mas também pode contribuir para diminuir as pessoas dessas linhas. A saúde coletiva tem uma vasta produção sobre a desigualdade de saúde, mas em nenhum lugar dessa produção esse referencial considera a comunicação, uma vez que a visão comunicacional predominante é utilitarista. Se é utilitarista, não tem que estar mesmo na relação com a desigualdade. E na Covid, ocorreram iniciativas que, a mim, suscitaram esperança de mudança. Algumas instituições, poucas, mas algumas, buscaram aumentar o som da fala das lideranças comunitárias, trabalhar os dados locais, apoiar as iniciativas locais, e isso ocorreu diante da evidência da total inadequação do que se solicitava às pessoas mediante a condição de vida. Mas foram muito localizadas e eu estou aguardando para ver seus desdobramentos, que me parecem ameaçados diante de um grande fortalecimento que eu vejo da noção de comunicação como divulgação científica na sua versão transferencial. Veja, não é a divulgação científica está ocupando um lugar importante, isso vem em decorrência muito da importância que a ciência passou aqui com a coisa, mas em muitos lugares está se substituindo, se considerando que comunicação é divulgação científica, ponto. Acabou aí. E quando geralmente as pessoas fazem isso, elas estão fazendo na versão de divulgação científica bem transferencial, que a divulgação científica tem outras abordagens mais atuais, que destroem um pouco essa polarização entre quem sabe e quem não sabe, mas em geral está sendo fortalecida esta transferencial quando se confunde ela com a comunicação, de forma bem totalitária. Eu deixo um pouco então de lado o desafio de ordem institucional e passo a falar de outros que são, digamos, mais epistemológicos e políticos, né? E esses são emergentes, não pelo problema em si, mas pela consciência do problema, né? Ele passa a existir pela consciência dele. Então, vou falar, eu tenho até comentado isso em alguns lugares, é uma coisa que eu quero falar que me incomoda bastante. É que na pandemia e pela pandemia, né, ocorreram recuos muito importantes e lutas antigas de alguns setores que atuam na comunicação e saúde. Né? Lutas que, de alguma forma, integram as lutas pelo direito à comunicação. A diferença das pessoas que moram em áreas periferizadas, para quem, como ontem, Márcia e eu mostramos, a luta contra a Covid, para essas pessoas, foi apenas mais uma que se sobrepôs e agravou outras lutas. Para nós, os pesquisadores, professores, trabalhadores da comunicação e saúde, a gravidade da crise sanitária exigiu colocar em suspensão muitos dos embates que nós já vimos sustentando no campo da comunicação e saúde. Na Covid, a comunicação e a saúde passaram a ter absoluta centralidade, como você sabe, nos cenários com batalhas aguerridas, batalhas políticas pelo direito a definir a verdade a respeito da pandemia, seus impactos, prevenção, tratamento. Tivemos, então,
que abandonar as nossas trincheiras epistemológicas e políticas, né, em favor de, contra as narrativas denegacionistas, apoiar os caminhos considerados mais adequados a um padrão global de enfrentamento da pandemia, estudado em evidências científicas. Né? E que lutas são essas e que desafio que nos apresentam? Duas dessas lutas, eu já falei agora há pouco, não vou repetir essa parte toda, diz respeito ao que eu vim falar até agora. Uma para ver a comunicação como direito humano, em duas dimensões complementares, e a outra por entender a relação entre comunicação e desigualdade. Essas são duas lutas que se mantêm aqui. Mas nesse desafio, eu já falei, eles são da ordem do resistente. Eu quero falar as outras lutas são uma que diz respeito à prerrogativa da ciência como única e legítima detentora do direito da produção do conhecimento, que considera inválidas as epistemologias que emanam de outros campos e setores da sociedade. Esse discurso, que é uma forma de exercício do poder, né, há muito bem sendo contestado pelas ciências sociais e humanas, que também são excluídas do campo científico nas versões mais hard da ciência. Né? Então, assim, essa luta a gente tem que ver como é que vai retomar essa prerrogativa. Mas na pandemia foi necessário se alistar na batalha pela ciência como o único caminho possível. Né? Porque só existiu essa batalha porque esse lugar da ciência como sinalizador dos caminhos e decisões políticas sanitárias foi questionado por interesses políticos, interesses religiosos, que foram potencializados pelas redes sociais, digitais. O grande e emergente desafio, nesse caso aqui, é encontrar o caminho para nos contrapormos aos abusos de poder da ciência e seus agentes e, ao mesmo tempo, que avalizamos a sua confiabilidade. Ou seja, acho que esse é um grande dilema que hoje a gente já sabe que tem que fazer isso, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós estamos abrindo mão de coisas que nos foram muito, muito caras, né? E o mesmo ocorreu com a abordagem biomédica, né? A abordagem biomédica que teve que ser fortalecida e não poderia, simultaneamente, sustentar as lutas particulares dentro do seu próprio seio. Então, todos nós que nos contrapunhos à exclusividade do saber biomédico, né? Essa era uma outra luta antiga, né? Que esse saber biomédico se apoia, essa exclusividade se apoia na desqualificação de outros modos mais multidimensionais de pensar a saúde, e de repente a gente se viu tendo que apoiar esse saber, né? O desafio aqui é imprimir visibilidade para o valor que as outras epistemologias, que não é ditas científicas, têm para o conhecimento do mundo. E fazer isso é lutar pelo direito à comunicação também. E outro embate nosso, que já está bem antigo e, portanto, é bem resistente, e aí, contra a visão acrítica da promoção da saúde, que faz com que ela seja considerada o ideal a ser atingido, o ideal que foi estabelecido por uma abordagem da saúde, e que, apesar de ser bastante complexa, bastante interessante em alguns aspectos, no discurso e na prática, a forma como foi apropriado, reforça um modelo comunicacional desenvolvimentista, transferencial e normativo de comunicação. A promoção da saúde foi um grande avanço, quando ela aparece, um grande avanço em relação ao preventivismo dominante. Na época, ela foi um sucesso. Mas ela acabou se convertendo na verdadeira política de Estado, de controle dos corpos, pelo manejo constante, central e abusivo da categoria risco. Por vários caminhos, ela acabou prevalecendo a face normativa e individualizante da promoção da saúde, que minimiza e apaga o processo de determinação social da saúde, ao se iniciar sobre a dimensão coletiva, social, cultural e política das doenças e responsabilizar o indivíduo pela saúde, como já vem adiantando aqui na fala dela. Com a pandemia, a supremacia do preventivismo, que vai lá buscar o preventivismo, e da promoção da saúde ganharam um recurso extraordinário, né? Sendo considerado armas contra o inimigo e recurso contra o medo do contágio, né? Acentuando-se assim as condições do exercício do biopoder. E a ideia de risco associada ao coronavírus foi potencializada ao máximo, até o ponto que nós poderíamos chamar esse momento que estamos vivendo de viroceno, né? Que a existência de um vírus pauta e justifica todas as ações coletivas e menos individuais.
O desafio aqui é tão imenso que eu tenho medo de pensar, porque essa abordagem é assumida pelas organizações internacionais da saúde. Eu creio que aqui se encontra o somatório dos demais desafios que se fosse milagrosamente fosse separado, eles deixariam de existir. Eu volto então às concepções de comunicação para falar de um grande desafio a ser enfrentado, que vai estar relacionado com uma das agendas principais de hoje, a meu ver, que eu chego lá daqui a pouquinho, esperando aqui a tempo. O desafio, então, de ampliar uma visão que privilegie a dimensão processual e constitutiva de poder da comunicação. A comunicação é um processo social, é constitutiva e constituinte das relações de poder, é estruturante de outros processos sociais. A comunicação ocorre em processo reticular, multicêntrico, cujos interlocutores operam a partir de diferentes contextos, estão situados em condições desiguais de produzir e circular, se apropriar dos bens simbólicos. A pandemia colocou a comunicação no olho do furacão, fortaleceu as matrizes hegemônicas e se constituiu um momento de centralização da voz autorizada, da verdade científica absoluta, fortaleceu as abordagens comunicacionais que ignoram os contextos históricos, os contextos do território. Então, nós temos muitos desafios, muito que refletir sobre o que nos aconteceu e o que está acontecendo, e as questões são muitas, né? Como podemos, por exemplo, enfrentar uma epidemia sem fortalecer as visões limitadas de saúde e as práticas autoritárias e verticalizadas de comunicação? Isso é uma grande questão que vai se nos apresentar sempre para frente. Né? Este é um grande desafio dos próximos tempos, ao lado de outros já existentes. Agora, vou falar só mais umas coisinhas aqui. A imersão... 3 minutos. A imersão de alguns lugares e setores de vozes subalternizadas e potentes que não se ouvia antes, né, nos inspira e nos anima. Né? Hoje, diversos movimentos sociais identitários estão conseguindo visibilidade para si e suas lutas. Não é? Então, podemos lembrar dos quilombolas, dos indígenas e outros povos originários, né? O movimento LGBTQIA e mais, os movimentos negro e feminista, né? Suas interseções, as populações das áreas periferizadas da cidade, isso nos anima e compõe ou fortalece uma agenda inadiável para nós, da descentralização da enunciação. E para alcançar isso, nós precisamos instalar outro modo de ver e fazer a comunicação, redirecionar o nosso esforço intelectual no sentido de entender seus limites, questionar esses limites e instaurar princípios que permitam outro modo de olhar, de compreender, de fazer. Né? Temos que compreender o quanto nós herdamos e estamos praticando das lógicas, epistemologias e teorias que dão sustentação à manutenção das desigualdades sociais, baseado na pressuposição da superioridade dos outros quanto à sua possibilidade de ter, produzir, comunicar ou usufruir conhecimento. Eu não vou chegar ao fim, mas é só fazer mais um passo. A pandemia e, sobretudo, após pandemia, ela nos exige pensar que as mudanças que nós precisamos proceder. Eu vejo que são mudanças epistemológicas, metodológicas, e duas delas me parecem incontornáveis. Uma no âmbito metodológico, mas também pode ser considerada uma ação estratégica, que é o da descentralização da enunciação. Favorecer as vozes hoje silenciosas e as emergentes, né? São silenciadas pelas vozes das instituições, da grande mídia, para que elas possam ser ouvidas. Né? As facilidades de circulação expressiva da internet não resolvem isso. Descentralizar a enunciação implica, por exemplo, descentralizar recursos financeiros e materiais, por exemplo, né? Para equipamento de produção, para que os comunicadores orgânicos possam não só atuar, mas formar também outros comunicadores comprometidos no contexto de demanda local. E a outra senda, que é da ordem epistemológica, eu chamo de descolonizar o sentido da saúde, da comunicação e saúde, conformados por matrizes já tão antigas, tão na contramão de uma sociedade plural, democrática e educativa. Agora, eu falar disso é uma coisa que me é cara, mas realmente eu vou respeitar o tempo. Eu vou falar da questão da descolonização da comunicação. Mas eu vou parar de ter 20 minutos e não tem mais realmente tempo. E a coisa complicou um pouquinho, porque vocês viram que eu levantei ali para fazer uma consulta ao Marcelo e a Catarina.
porque a gente está sendo muito rigoroso com o tempo, mas nós não levamos em consideração o atraso, o pequeno atraso que a gente começou. Então, nós temos atividades depois aqui da mesa também. Então, enquanto você falava, eu tentei fazer aqui uma operação cirúrgica para reduzir os meus 20 para no máximo 10 e respeitar aqui tanto as outras atividades, como principalmente, mais imediatamente, o tempo do nosso debate. Vou fazer um modo quase de palavras-chave, tá? Porque não vai rolar assim, não. Mas eu tenho uma grande expectativa de que a gente possa recuperar no debate. Tem parceiros aqui de muito tempo, parceiros e parceiras, e que a gente consegue retomar, e certamente os novos também vão contribuir para isso. Então, eu vou destacar entre os desafios emergentes, e também tive problemas com isso, mas por favor, 10 no máximo, referido aos processos de mediatização, mas mais especificamente eu vou centrar nas questões envolvidas na regulamentação das plataformas digitais, que está em curso. Tem um documento, não vou conseguir falar, mas vou recomendar vivamente. Tem vários, mas esse é do Intervozes e uma série de pesquisadores e organizações de comunicação, intitulado Regulamentação das Plataformas, Associações Científicas, regular e garantir direitos e democracia. Vou pontuar, não vai dar tempo para apresentar como eu gostaria, mas eu vou destacar o seguinte. Num contexto anterior, que já foi mais favorável, nós, as forças progressistas de tais frontes, não conseguimos avançar na regulamentação dos meios de comunicação. Deixamos passar o tempo, inclusive nos governos democráticos de Lula e de Dilma. Não avançamos, não tensionamos. A primeira Conferência Nacional de Comunicação saiu a fórceps e teve muito menos impacto real do que nós gostaríamos. Sem ter vencido isso, nós temos que enfrentar agora a regulamentação das big techs, das plataformas. As big techs sediadas, em sua grande maioria, nos Estados Unidos, mega corporações transnacionais, como a gente está no debate público, e também vou contar com isso, mas que, ao modo da publicidade, das agências publicitárias, alegam a autorregulamentação, entre outros argumentos. Nós vimos que o projeto de lei era do Rodolfo e que agora está sendo conectado também com as grandes empresas de comunicação tradicional, TV, Globo, as médias empresas, e eu acho que esse é um desafio imenso. E aí eu vou tentar falar só aqui as palavras-chave. Primeiro, pela regência, isso é diferente dos períodos que a gente falou antes, do modo de operação das plataformas. Eu estou me referindo a Twitter, Instagram, Facebook, cada uma com suas especificidades, que operam por algoritmos, que definem, não só transformam os nossos dados em atividades e produtos rentáveis, como interferem vivamente nas nossas possibilidades de debate público, porque regulam o que chega a cada um de nós de acordo com as nossas preferências. O impacto disso é tremendo. Nós vimos isso na pandemia, com as redes de desinformação, eu queria chamar a atenção nessa palavra-chave, na economia de afetos, que regula e pelo que se move essas plataformas, que inspira. Eu não entro mais no Twitter, o que inspira é o que eu comprovo na carta. Sempre me arrependo depois. Por que eu fui responder isso? Porque é feito para isso, para mobilizar naquilo que mais nos causa indignação, num momento de tanta, eu não gosto do termo polarização, mas que seja, eu prefiro dizer, num momento de extremo avanço de forças da extrema direita. Não se trata de conservadorismo, se trata de forças reacionárias, não estou conservando nada,
aprendemos ali muitas coisas, como aconteceu no período de Jair Bolsonaro. Então, a equiparação dessa polarização sempre me parece minuciosa. Mas, bom, então tem aqui a opacidade desses negócios, depois a gente recomenda a questão do debate público, né, enfim, em vários aspectos, mas eu vou destacar um que visita, eu fiquei meio perturbada aqui, mas eu acho que ela tocou, que é que não é tão emergente, mas muito tradicional e resistente, que é na forma como a gente, aí mais específico, como a gente, do SUS, das instituições públicas de saúde, concebemos e praticamos comunicação, a despeito do mundo que já se avançou, tá? Eu vou fazer provocativamente dizer assim, somos ainda muito filhos, muito informados pelo paradigma iluminista que acredita a eficácia da nossa comunicação com diferentes segmentos, a nossa capacidade de falar didaticamente utilizando os repertórios e os códigos do nosso interlocutor. Nós temos um limite ético, seja quem trabalha com a ciência, que é, por exemplo, nunca afirmar uma verdade absoluta. Temos que admitir o debate, claro, que é subsidiado por evidências e etc., mas não podemos cair numa lógica fundamentalista, como tem sido muitas vezes predominante no debate público. Então, eu gostaria muito de ser otimista, mas a realidade tem dificultado essa possibilidade, principalmente por não termos acumulado forças políticas, simbólicas, no debate público, na conquista de corações e mentes, mas também porque o momento, o contexto atual é muito mais grave do que a gente já viveu antes. Aonde, inclusive, se observa o recuo, isso é o meu CPF, é a minha avaliação, um recuo das forças progressistas no sentido de fazer avançar esse debate na sociedade brasileira, haja vista a colaboração de forças políticas, parlamentares, etc. Não estou dizendo que é fácil, mas eu gostaria de dizer isso. E dois tópicos que não temos, pelo amor de Deus. Você pediu 10, então faltam 10 minutos. Então, e eu vou só citar como desafios resistentes mais específicos e tópicos mesmo, mas eu não queria deixar passar. Está referenciado também nesse artigo Interfaces Comunicacionais, que está na revista Ciência e Saúde Coletiva. Eu gostaria de sublinhar a questão da comunicação pública, para além, inclusive, da saúde. Comunicação pública como conceito. Não é comunicação estatal, não é comunicação governamental. O quanto a nossa tradição estatutária, escravocrata, da cultura da servidão e tantas outras coisas nos impede de avançar material e intelectualmente nesse sentido. Só vou fazer uma referência ao desmonte da EBC, que foi a primeira a ser desmontada no governo Temer, onde ainda se avançava, né, com muita dificuldade nessa direção de uma comunicação pública, e que agora eu ainda não sei exatamente em que pé que está. Mas essa questão da ausência dessa dimensão de incorporar quase a comunicação pública como um valor, também está presente nas assessorias de imprensa, nas coordenadorias de comunicação social, que vê a Juliana com honrosas e militosas exceções. E eu acho que um pouco mais grave, porque agora a gente não está falando, como algumas pesquisas nossas e de outros já estavam apontando, na questão da falta de conhecimento de muitos assessores, coordenadores de comunicação social, de secretarias estaduais, municipais, nesse Brasil todo, dos princípios do SUS, do que é o SUS, né? do que é ter que viver com o incêndio das demandas de uma instituição que está na linha de frente no afogadilho. Então, não estou menosprezando de jeito nenhum as dificuldades. Mas não houve o que me parece ser um investimento decisivo, um investimento na formação dos profissionais de comunicação, das assessorias e daqueles que atuam no serviço. Comunicação no SUS não é só assessoria de imprensa,
faz parte do trabalho do SUS, lembrando Ricardo Teixeira, do trabalho em saúde como uma grande rede de compensação, que avançou muito mais nas formulações da integralidade em saúde, na rede de cuidado, na polifonia, na escuta, infelizmente, do que nos espaços mais imediatamente relacionados à comunicação. Então, acho que isso não é pouco grave, não. É sério. E eu diria que agora não é desinvestimento, não é só a agenda do secretário, do prefeito ou do governador. É um pouco mais do que isso, que agora avançou a terceirização. Não é só o profissional que é terceirizado junto com outros de carreira. Se eu não me engano, alguém me lembre, para usar como exemplo, essa mega, a FSCB. Tem página, tem cases, são esses os formuladores de políticas de comunicação e saúde que estavam, vou me atrever a dizer, monopolizando, se não tanto, quase isso, as estratégias e o pensamento comunicacional na saúde. Isso me parece difícil. Tem a tese recém-defendida da Isabel Levi, que aborda a mediatização também desse espaço, se não me engano, cita essa empresa. Então, eu acho que como diria Foucault, é a colonização da lógica empresarial ou do marketing, é a colonização desta lógica dos discursos de saúde operados no interior das instituições de saúde. Não acho que é um desafio pequeno, embora não seja exatamente emergente. Mas o teto... Dos mais sérios. Não. É dos mais sérios? Não, eu estou falando do tempo. O Marcelo, eu tinha que falar com o Marcelo, de 15h40, quer dizer, antecipar, na verdade, um pouco tempo, são, no meu relógio, 15h42, então acho que a gente... Deixa eu só falar, então a gente pode lançar para vocês terem aqui essa pergunta, né? Quais são os nossos horizontes atuais, né? Que agendas permanecem demandando atenção e solução, que novos desafios, novas agendas se sobrepõem, né? Com que referencial podemos olhar, questionar e entender as realidades que se apresentam, e aí podemos construindo juntos, nós estamos todos juntos nesse barco, e a abertura que o epígrafe, uma das duas epígrafes da abertura do livro, a gente fala, repete agora, que o senhor pense, o senhor ache, o senhor põe enredo. É a fala global do personagem Grande Sertão Experiência. Então a gente devolve tudo isso para vocês perguntando qual né? Nossa ideia foi, mais uma vez, com o livro, colocar ideias em movimento. E as ideias em movimento precisam de gente para fazer circular. Tá bom. Ideias e angústias, inquietações, que eu espero que vocês agora coloquem em circulação mais, digamos, outras emoções como a esperança, uma porta de saída, mas de verdade é para o debate. Eu acho que nada disso está resolvido, a gente também não tem resposta, e eu vou adorar estar errada. Agora, Marcelo, fala.